Graças a Deus. Queridos, vocês sabem que nós estamos com sete campanhas, menções, né? Mensagens. E nós precisamos, hoje, por causa do tempo, e hoje é ceia também. Então eu vou procurar, em poucas palavras, dentro da palavra de Deus aqui, para a gente também participar da ceia. Então eu quero relembrar essa série de estudos sobre mordomia e vida. Nós tivemos as 7 mensagens. A primeira foi dizendo sobre o que é mordomia. Nós aprendemos o que é mordomia. E depois nós também houve uma mensagem sobre mordomia do corpo, o que significa também sobre o corpo. Tudo isso é dentro da palavra de Deus. Também sobre mordomia, mente e coração. Também foi uma mensagem através do Alexandre. Também sobre a mordomia do tempo que nós precisamos, o tempo de Deus, nós precisamos estar. Deus requer de nós o tempo. Quando Ele dá 24 horas para nós por dia, nós temos que ter um tempo na presença de Deus. Também sobre mordomia de dons e talentos. Também falamos sobre mordomia dos bens. Também sobre mordomia do dinheiro, que foi o Prado que trouxe essa mensagem. E hoje, nós precisamos encerrar essa mensagem que nos fala sobre prestando contas a Deus. Hoje nós estaremos realizando o nosso último estudo e queremos concluir mordomia e vida. E desejamos, neste último estudo, prestar contas de nossa mordomia a Deus. Então quero convidar que você abra a Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, está mais ou menos, ali está 7:10, eu quero que até 7:30, em 20 minutos, eu possa trazer essa mensagem para que vocês possam, e depois nós participarmos da ceia. Então vai ser bem... Esse tema é prestando contas a Deus. Esse texto, 2 Coríntios 5:10, nos diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, esse tempo que nós estamos aqui na terra. Nós vamos aprender através deste texto sagrado sobre o tribunal de Cristo, como diz a palavra de Deus. O tribunal de Cristo não será para julgamento de pecados. Eu quero deixar bem claro isso. Olha, vou repetir aqui. O tribunal de Cristo, o texto da palavra diz que não será para julgamento de pecados, porque muitas pessoas complicam algumas coisas. E aqui está deixando bem claro. Mas sim o julgamento a respeito de obras. Ainda que o crente se salve da condenação eterna pela justificação plena que a fé em Cristo alcança, isso quer dizer, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós já somos abençoados, salvos. Agora, ele ou eu, nós seremos julgados pelas nossas atitudes, ações aqui. Esse texto da palavra de Deus que deixa claro para nós. Então, o tribunal de Cristo será uma espécie de crivo de Deus para avaliar
as obras de cada crente salvo. Tais obras poderão ser aprovadas ou desaprovadas. A palavra grega bema, usada para tribunal, era utilizada para designar o palco dos juízes nos Jogos Olímpicos. Isso demonstra que o tribunal de Cristo não será para julgar pecados, faço questão. E sim premiar e galardoar os competidores segundo ou conforme a classificação de cada pessoa. Isto é, quando nós partirmos aqui dessa terra, cada um de nós estaremos na presença do Senhor Jesus Cristo, um por um, todos nós. Lá em Romanos, capítulo 14, verso 10, diz que o apóstolo Paulo afirma que tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, os competidores, ao receberem as suas coroas, não julgavam a si mesmo e nem os outros. O crente, o cristão, também não tem o direito de julgar o seu irmão. Pois, no tribunal de Cristo, é o próprio Senhor Jesus que dará a nota final a cada um. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim, está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele, de Jesus, a quem temos de prestar contas. Então, as 7 mensagens que foram enviadas aqui, sobre que nós estávamos falando sobre isso, nós estamos agora fechando com isso, prestando conta a Deus. E vamos falar um pouco rápido sobre a classificação das nossas obras. No tribunal de Cristo, cada obra realizada pelo crente, pelo cristão na terra, receberá um tipo de classificação. As nossas obras poderão receber a classificação de, por exemplo, ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha. Esse texto da palavra de Deus nos diz isso. Em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 até o 13, nos mostra isso. Vamos ler bem rapidinho aqui. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 até o 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, vírgula, prata, vírgula, pedras preciosas e também madeira, feno e palha. 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia, aquele dia em letra maiúscula que a Bíblia nos mostra, é aquele dia quando o Senhor Jesus Cristo virá aqui na terra. E é depois disso que haverá esse acerto aqui, na palavra de Deus. A declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada pessoa. 14. Se a obra, o que eu fiz aqui na terra, nesse tempo, que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá um galardão, um presente. A pessoa já está salvo, já está no céu. O que nós estamos falando agora de galardões, que a Bíblia nos mostra. 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Por isso que o texto deixa claro.
será salvo. Todavia, como pelo fogo. Vai ter bastante lutas, ainda vai ter. Esse texto da palavra nos mostra. Então, o ouro, a prata e as pedras preciosas são as obras que têm procedimento de Deus e glorificam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto da palavra nos mostra também, em Colossenses, nos mostra, o versículo 22 e 24 nos diz assim, capítulo 3, 22, 23 e 24. Esse texto nos mostra assim: e tudo quanto vocês fizerem, façam de todo o coração. Tem uma motivação correta dentro do teu coração, como ao Senhor, e não aos outros, apresentando aos outros, mostrando, aparecendo aos outros. 24. Sabendo que recebereis do Senhor o quê? O galardão da herança. Porque a Cristo, o Senhor, você serve, e nós estamos servindo aqui a Deus, como a palavra de Deus nos está nos mostrando. Quase terminando. Os galardões, então, que serão distribuídos no tribunal de Cristo. A premiação será muito grande no tribunal de Cristo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim, Jesus disse, e eis que cedo eu venho, e o meu galardão estão comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O que você fez no tempo que você teve aqui na terra, depois que você se converteu. A palavra de Deus nos mostra que os crentes aprovados receberão a coroa da vida. Outras coroas serão distribuídas. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 4:8, 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, o justo juiz, me dará naquele dia, o D maiúsculo, quando a Bíblia fala, aquele dia quando o Senhor, hoje mesmo nós citamos alguma coisa sobre isso, aqui, através do louvor. Quando estava ministrando a palavra do Senhor, ele confirmou isso aqui. Nós devemos estar preparados a qualquer momento sobre o arrebatamento, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Esse texto. Então, já estou quase terminando. Então, todos os vencedores receberão os mais diversos tipos de prêmios. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7. O Senhor Jesus diz assim, quem tem ouvidos, ouça, entenda, compreenda o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, quem está no meio do paraíso de Deus. É esses que receberão esses prêmios. Ainda no versículo 11, esse texto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a nós, a igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. No versículo 17, esse texto também nos diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a nós, a igreja. Ao que vencer, eu darei a comer
do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e não pedra, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Texto da palavra de Deus. No versículo 26 até o 28, ainda falando sobre isso, esse texto nos diz: e o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e como vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi. Jesus está falando, como também eu recebi do meu Pai, Deus Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça, entenda, compreenda o que o Espírito Santo de Deus está dizendo sobre a nossa igreja. No capítulo 3, no verso 5, a palavra também está dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneiras nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus amigos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo sobre a todos nós que aqui estamos. Ainda no versículo 21, quase que terminando, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu, Jesus, eu venci e me assentei ao lado do meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Então, por causa do tempo todo, é por isso que eu estou concluindo aqui. Antes de comparecermos perante o tribunal de Cristo, precisamos comparecer todos os dias, presta atenção, precisamos comparecer todos os dias diante de tribunal da nossa consciência. É todos os dias a nossa consciência. Esse tribunal está guardado dentro da tua consciência, de cada um aqui, registrado. E fazemos uma autoavaliação, se o que estamos fazendo agradar a Deus. Pois havemos de prestar contas, por isso que estamos fechando a mensagem. Haverá de prestar contas de tudo o que fizemos neste mundo aqui, enquanto estivermos na terra, de bem ou de mal. E que o Senhor sempre nos guarde e nos mantenha fiel a Ele. Eu quero concluir então. Ao chegarmos ao final de mordomia e vida, gostaríamos de desafiar a cada participante dos estudos a buscar na presença de Deus sabedoria para exercer a tarefa que o Senhor, nosso Senhor Jesus, nos tem confiado. Devemos lembrar que teremos que prestar contas de tudo o que fizermos com os bens de Deus e até com a nossa própria vida. Amém. Graças a Deus. Eu precisava encerrar a 8ª mensagem. Das 7 mensagens que foi dada, foi uma bênção. Vários irmãos estiveram ministrando a palavra de Deus aqui, quero citar vocês. E na minha vida foi muito bom. A pastora Geni trouxe mensagem, o Alexandre, a Margarete, o Valmir, o Prado e várias pessoas também citaram o nome. Então, nós aprendemos bastante através da palavra de Deus. Sempre falando sobre isso, mordomia está dentro da palavra de Deus. E tem muitos cristãos que não sabem dessas áreas aqui. E foi bom que nós aprendemos. Graças a Deus.